que é o jejum em dobro? Às vezes você se pergunta, né? Você está se perguntando. O jejum em dobro, então, ele é um jejum poderoso. Por isso que eu falo jejum poderoso, que te dá 1 ano de resultados em 1 mês sem passar fome. Então, ele faz com que aquele tempo que demoraria, né, 1 ano, você consegue trazer ele para 1 mês. Mas para você conseguir fazer isso, tem todo, né, um passo a passo para você chegar lá. Não é só ficar sem comer, como a maioria das pessoas faz. Então, quando você fica só sem comer várias horas, você está fazendo jejum intermitente. E por si, quando a pessoa já faz o jejum intermitente, ela já começa a ter resultado, é verdade. Só que tem seus, né, no jejum intermitente tem seu lado, seus prós e contras. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas, né, 99% já traz, por exemplo, eu vou chutar aqui, igual saiu ali isso é um estudo agora mostrando que a deficiência de vitamina D tem tipo 70, 80% das pessoas estão com deficiência de vitamina D. E isso está afetando osso, músculos, está afetando várias coisas na vida das pessoas. E é importante que, da mesma forma que as pessoas têm deficiência da vitamina D, é o mesmo que faz elas terem medo de coisas novas, vamos dizer. Por quê? Porque a vitamina D, ela começaram a colocar o medo, né, do sol nas pessoas. Câncer de pele, não sei o quê, então tem que passar protetor. Tudo que vai fazer tem que passar protetor, porque é muito perigoso o sol. Lembra disso ou não? Então eles começaram com isso. Aí qual a solução? O protetor solar. Então tudo, oh meu Deus, cuidado com o sol é muito perigoso. E as pessoas ficaram com medo do sol. E não só isso. 70 a 80% das pessoas que morreram do Covid tinham deficiência de vitamina D. E por que eu estou falando? Qual a relação disso? É que esse mesmo medo que nos colocaram da vitamina D é o mesmo medo que às vezes freia você de se aprofundar mais no jejum em dobro. Mitos sobre jejuar. E muitos deles realmente são verdadeiros. Por quê? Porque quando você simplesmente fica sem comer e você já traz uma deficiência de algo e você ainda tira mais daquilo que você está comendo, as chances são de aumentar realmente essa deficiência, né? Então, por isso que no jejum em dobro, a gente, antes de ficar sem comer, a gente muda a nossa alimentação. Você não começa ficando sem comer. Então, o primeiro passo das minhas alunas é mudar a alimentação. Porque quando você começa a mudar a sua alimentação, vai acontecer algo interessante. O seu corpo, que está acostumado a só queimar aquilo que você come, começa a usar aquilo que você guardou. Então, todas essas gorduras que nós temos aqui é uma energia. E aí existe, né, uma transição que tem que ser feita da queima desse que você come, do açúcar, para essa gordura. E aí você tem duas opções de fazer essa transição. Você tem a opção de fazer ela através de uma alimentação ou ficando vários dias sem se alimentar. Mas qual que é, né, o contra disso? O contra é que se você já traz uma deficiência de nutrição, fica muito mais difícil de você fazer essa transição, que é de sair daquilo que você come para aquilo que você guardou. Então, uma das coisas que vai deixar o jejum em dobro, que faz ele ser tão poderoso, é que você vai estar 24 horas queimando gordura, porque você vai sair né, dessa queima do açúcar, dessa que você come, para a queima daquilo que você guardou. E o que acontece, então, quando você faz isso? Então, quando você está, como a maioria das pessoas estão, na queima do açúcar, você vai tentar jejuar e vai passar mal. Você vai tentar jejuar, vai te dar tremedeira, fraqueza, porque você está vivendo somente desse combustível básico, que é um combustível um depósito muito pequeno. Você não está conseguindo ir para esse grande depósito, porque assim, ó, mas a gente para né, tem muitos ainda que param de 3 em 3 horas para se reabastecer, mesmo estando cheio de combustível. Então, e por estar cheio de combustível, o que é combustível? Então, combustível é aquilo que você come ou aquilo que você guardou. Então, toda essa gordura que está aí na sua cintura, nas suas costas, isso é combustível. Que no final ainda acaba fazendo mal, isso é combustível. Então, quando você não usa essa gordura, ela começa a fazer mal. Porque ela está aí para ser usada. Então, por que no jejum em dobro, né, o jejum em dobro é tão poderoso? Porque você vai acessar aquela gordurinha que está, né, na sua barriga, nas suas costas, na sua papada, nas suas artérias, no seu fígado. E aí o seu corpo vai usar aquilo ali como combustível.